professora Lídia Anuto e esse vídeo está sendo feito para eu mostrar algumas resoluções, tá, das questões do Enem. Eu estou fazendo a resolução da prova amarela do Enem e essa é a questão 136. Então, a questão 136 ela fala o seguinte: uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produções composto por um custo fixo e não depende do número de mochilas, mais um custo variável e é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então, embaixo a gente tem a tabela, tá? Mostrando a quantidade de mochilas e o custo total. Essa questão do Enem, a gente olha ela e o próprio enunciado já dá a ideia de como a gente vai fazer para resolver ela, tá? Então, e ela fala que o custo total cresce de forma linear. Então, uma das variáveis dela cresce de forma linear. Isso quer dizer que se eu usar uma função linear, eu vou conseguir resolver ela. É isso que eu vou fazer agora. Então, para resolver ela, a função linear ela é assim, tá? A gente escreve ela, o y é igual a x mais b. Depois eu explico o que significa cada um dos pedaços da função, tá? Mas por enquanto é isso que a gente sabe, tá? Então eu vou chamar de x a quantidade de mochilas e de o y a quantidade do custo total. Então, o x é minha quantidade de mochilas e o y é meu custo total. Então, agora eu vou ter a fórmula da função, tá? O y é igual a ax mais b. Nessa função, cada uma dessas letras ela tem um significado, tá? Então, o y, ele é o custo total. Já a A é a variável, a variação de preço, tá? O X é a quantidade de mochilas e o B é o sufixo. Então, quando o Y for zero, aliás, perdão. Quando o X for zero, só vai sobrar o valor de B, tá? E é quando é o custo fixo. E não precisa ter sido vendido ou fabricado em uma mochila para que esse custo exista, tá bom? Então, o Y é o custo total, o A é a variação de preços, é o quanto esse valor sobe, tá? O X é a quantidade de mochilas e o B é o custo fixo. Para resolver essa questão, eu primeiro vou encontrar o valor de A. O A, ele é o coeficiente angular, tá? Ou a gente chama também de coeficiente de variação. Existe um jeito próprio, uma fórmula própria para encontrar ele, tá? Mas antes da gente usar essa fórmula, eu vou mostrar em gráfico o que ela significa, tá? A gente vai encontrar o A. E no gráfico a gente tem isso aqui, tá? Nós temos o gráfico, tá? Propriamente dito, tá em verde. Vamos pegar 2 pontos, tá? Nesse ponto, primeiro ponto, o x dele é o x1 e o y dele é o y1. E no próximo ponto, o x dele é x2 e o y dele é o y2. Agora a gente coloca isso na formulazinha. Para achar o valor do coeficiente angular, eu faço o seguinte, tá? Então, eu ponho o y2 menos o y1, x2 menos x1. Ali nos meus valores é o y2 menos o y1, x2 menos x1. Fica dessa forma. Então,
O y2 menos o y2 é x2 menos x1. Vai ficar 600 sobre 20, que vai ser igual a 30. Então, a gente já sabe e o nosso valor de A é 30. Então, agora é só substituir. Então, a gente vai pegar e substituir valores para achar agora o valor de B, tá? Então, eu vou usar esse aí, tá? A quantidade de mochilas e o preço de 30, tá? Vou usar 30, é menor, por o matemático sempre faz a forma mais fácil. Nós treinamos o nosso olho para procurar sempre a forma mais fácil de fazer, tá? Então, vai ficar 1050 igual a x mais b. Agora, substituímos o 30, a gente já sabe o valor de A, né? Mais o 30 e da quantidade de mochilas. Resolvendo a conta. Passando 900 para o outro lado. Um sinal trocado, negativo. Descobrimos o valor de B é 150. Então, a gente tem 150 igual a B e 30 igual a A. A pergunta, a gente sempre tem que voltar na pergunta, tá? A pergunta era o seguinte: o custo total em real da produção de 80 mochilas será... Então, vou voltar para ali. A gente está falando de 80 mochilas, tá? O total está sendo perguntado em reais para a produção de 80 mochilas. Então, agora, esse x nosso, ele passa a ser 80. Nós já sabemos o valor de tudo, tá? Só não sabemos o valor do custo total para 80 mochilas e vamos procurar. Então, eu tenho o y, e agora eu estou procurando, tá? É igual a 30 vezes 80, e agora o valor de x é 80, mais 150. Então, o y vai ser igual a 2.400 mais 150. O y vai ser igual a 2.550. Agora, voltamos lá para o nosso problema e vamos procurar se existe essa possibilidade de resultado. Descobrimos que existe essa possibilidade de resultado. Então, problema resolvido. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, curta, comenta, compartilha, tá? Ajuda a crescer o canal. E vamos fazer próximos vídeos, tá? Sobre todas as questões do Enem. É isso, então. Valeu e nós vamos ter sucessos no Enem. Veja, a vida está tão perto.